Meu nome é Roberto e a gente está se encontrando aqui pelo SEB Recife para poder estudar um pouco o livro Os Portões da Prática Budista, né? Então, acho que a gente tem algum bom mérito e no meio de uma mudança extrema dessa, uma quarentena, tá todo mundo enclausurado e a gente está podendo ter acesso aos ensinamentos, né? Acesso ao Dharma, acesso aos estudos, acesso a também pessoas que estão dispostas a tentar olhar para a situação de uma maneira mais ampla. Então, o tema de hoje é a vida diária como prática espiritual. Para quem está com o livro, é o capítulo 5, página 47. Quem não está com o livro, pode ir acompanhando o que a gente vai ler aqui, tá? A gente vai fazer comentários, provocações, indagações, sugestões e direcionamentos. Vamos lá. Então, para quem está vindo pela primeira vez, eu costumo deixar em aberto. Então, a gente vai funcionar como uma conversa, tá? Eu não vou dizer, pessoal, tempo livre para poder fazer perguntas. Não, não é assim. É tipo, a gente vai conversando e se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum exemplo que está querendo trazer, aí basta colocar no chat ou abrir o microfone, se identificar e fazer a pergunta, tá? Então vamos lá. Então ele diz: a título de introdução à questão da meditação na vida cotidiana, eu gostaria de relatar algumas das minhas experiências e um pouco do meu treinamento no Tibete. Então, isso é interessante, porque essa abordagem que ele está trazendo é uma abordagem baseada na experimentação dos ensinamentos. Então, a gente pode ter a abordagem erudita, dos geixes, kempos, etc. E pode ter a abordagem dos yogis. Na abordagem erudita, geralmente, não se tem uma menção direta sobre a própria experiência. É um pouco próximo da nossa experiência de metodologia científica. Eu acho que todo mundo aqui pagou essa cadeira na faculdade. Então a pessoa começa a fazer artigos, etc., e ela começa a fazer citações de citações e citações para defender o argumento dela e por aí vai. Existe essa abordagem na apresentação do Dharma. E existe essa abordagem que é a abordagem dos yogis. Então, os yogis eles vão dizer, ó, tem um ensinamento. Então, quando aconteceu tal e tal coisa, eu usei o ensinamento dessa forma. Então, os yogis eles querem ver a coisa funcionando na prática. Então, eu não acho que uma seja melhor ou pior do que a outra, mas são ênfases, né? Que a pessoa vai dizer, bom, como é que o budismo ele fala o tempo todo do autocentramento, aí vem um mestre e quer relatar um pouco do meu treinamento. Como é isso, Roberto? Esse mestre é autocentrado. A gente poderia dizer isso, né? Mas não é. É que ele vai dizer o seguinte, ó. Essa é uma forma didática do Shagyu Rinpoche introduzir os ensinamentos. Ele não começa trazendo a definição do que ele vai fazer, ele começa trazendo algum relato, seja de histórias que ele contou, que ele ouviu, ou histórias pessoais. Então, ao invés dele começar assim, cientistas tibetanos comprovam que ele não começa por aí, entende? Ele começa lá, aos 2 anos de idade, eu fui reconhecido como um tuco, alguém que direcionou renascimentos sucessivos em benefício dos outros seres. Assistam Kundun, com Dalai Lama, porque esse processo do tuco ele vai ficar mais esclarecido. Isso quer dizer que era esperado de mim algo um tanto especial. Ou seja, se ele é um tuco, ele é um nirmanakaya. Ele tem uma facilidade maior de trazer benefícios para os seres, né? O treinamento dele vai ser mais direcionado. Ele consegue acessar os ensinamentos de forma mais direta. Então isso quer dizer que era esperado de mim
algo um tanto especial. É mais ou menos como aparecia as entrevistas com... Eu esqueci o nome dele, mas era o irmão do Ronaldinho Gaúcho na época. O irmão do Ronaldinho Gaúcho, ele era jogador de futebol também. Assis, eu acho que era o nome dele. E o Ronaldinho Gaúcho está meio que de lado, assim, fazendo umas brincadeiras com a bola. E todo mundo dizia, olha, esse menino vai ser um talento. Mas ele te parecia um cotonete, entende? Magro do cabeção, com cada dentão, assim. E é mais ou menos isso, ou seja, é como se, no caso do Shagdu Rinpoche, ele já tinha, já assim, todo mundo dizia, olha, esse menino vai ser um talento como professor do Dharma, então de olho nele. Esse menino vai vestir a camisa 10. Então, aos 5 anos, ele já havia aprendido a ler e a escrever. Eu tinha meu próprio tutor, o que, por um lado, foi uma grande sorte, pois todos os dias, o dia inteiro, eu tinha alguém ao meu lado para me ensinar. Por outro lado, sempre que eu cometia um erro, ou esquecia uma lição, ouvia o zunir da vara. Então, essa técnica milenar de educação também existia lá, e nem pelo fato dele ser também um professor do Dharma, e já meio que todo mundo já viu que ele tinha talento para isso, ele também ouvia o zunir da vara. Então, isso diz que o Shagdu Rinpoche ele era uma pessoa com carne e osso, e com emoções. Ou seja, ele era uma pessoa como nós. Então, ainda criança, na tenra idade, vi-me exposto a ensinamentos espirituais profundos, quer em grupo, quer em particular, com meu tutor. Estudei a natureza da verdade absoluta e da verdade relativa. Então é isso. Tipo, o hobby dele, ao invés de ele assistir TV Colosso, era estudar a verdade absoluta e a verdade relativa. Tem no filme do o Kundun, né, com o Dalai Lama. Aí o Dalai Lama entra num debate sobre vacuidade e o outro é sobre a vida humana preciosa. Ele novinho, ele é uma criança ainda e tem várias pessoas mais velhas do que ele e ele entra no debate. Então foi aí que eu me deparei pela primeira vez com a verdade da impermanência. Por que ele está trazendo isso? Porque basicamente esse livro ele vai apresentar várias vezes de várias formas diferentes como podemos acessar essa compreensão da impermanência. Porque a gente pode entender, mas entender não significa que está disponível quando a pessoa vai acessar. Então houve um tempo em que nosso universo não estava aqui. Essa parte eu deixo para os físicos. Lentamente, ele passou a existir e com o passar do tempo, ele envelhecerá. Em algum momento, ele se dispersará. Mesmo o nosso corpo não se encontrava aqui há um tempo atrás. De fato, né? Em algum momento a gente era o quê? Era um embrião. É isso. Então, a cada dia, ele envelhece. E algum dia ele deixará de existir. Então, ele está tentando mostrar para a pessoa, né? Tipo, ele está tentando mostrar para a pessoa o quê? Para a pessoa se colocar nesse lugar onde ela tenta olhar para a vida sem ter apego ou aversão. Por exemplo, a gente pode dizer que não tem aversão ao nosso corpo. Mas tem, porque se a gente levar uma topada, a gente grita de dor, então tem aversão ainda, entende? A gente pode dizer que não tem uma aversão ao meu corpo, mas se a pessoa vê um cabelo branco, já diz, ai meu Deus, cabelo branco. Então tem apego. Apegos sutis, mas tem. Então tudo na nossa experiência está sujeito à impermanência. Lembrando que a impermanência, ela não é nem boa e nem é ruim. Mas só que dentro da bolha eu não consigo ver a impermanência. Dentro da bolha eu estou sustentando o objeto da bolha. Então reconhecer essa verdade é fundamental
para cultivarmos uma perspectiva espiritual. Então ele vai dizer de novo, na experiência dele. Quando eu encontrei esse ensinamento pela primeira vez, eu tive forte resistência a ele. Simplesmente não queria ouvi-lo. Eu pensava, sim, claro. É claro, as estações mudam. Por exemplo, em Recife é muito fácil contemplar isso, porque existe verão e verão com chuva. Então é muito fácil contemplar as estações. As pessoas mudam, claro. Só as pessoas mudam, eu não. Aliás, você viu, fulano tem um mau humor, uma hora tá assim, outra hora tá assada. Ah não, tá no mapa astral, é de gêmeos, é não sei o que lá. Aí começa, entende? As vidas mudam também. Então, sim, é assim. Tipo, só uma gripezinha e várias pessoas estão morrendo. E assim, a Covid está aí, mas e daí que está acontecendo isso, entende? E daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Então, eu não dei tanta atenção a isso. Isso é ele dizendo, tá? Ao chegar aos 9 anos de idade, porém, depois de ter ouvido esses ensinamentos repetidas vezes, então vejam, eu acho isso muito inspirador, porque ele já era reconhecido como um talento, tinha um tutor disponível, ou seja, se a pessoa não está entendendo nada, o problema é do tutor, tinha acesso a conteúdos, etc. E mesmo ele tendo ouvido repetidas vezes, aquilo ainda demorava a pegar. É como se você estivesse colocando uma chave num carro e você está tentando fazer ele funcionar e ele fica, a ignição não funciona. Então eu havia começado a contemplar a impermanência, adquirindo então alguma compreensão da sua natureza. De início, compreender a impermanência não mudou as coisas para mim de maneira drástica. Passei a sentir apenas um pouco menos de possessividade, um pouco menos de desejo e apego pelas coisas da vida, aos quais normalmente nos prendemos. Geralmente, a gente só se dá conta de que tem desejo e que tem apego quando quando aquele objeto se move. Então, por exemplo, será que eu sou apegado à minha vida? Não, eu não sou uma pessoa apegada à minha vida. Aí, pois é, então como é que tá esses 90 dias aí em casa? Aí a pessoa ela fica sem. Porque não é que ela tá fazendo isso por maldade, não é isso. É que essas são perguntas que a gente não costuma fazer na nossa cultura. É difícil a gente falar sobre impermanência. É difícil a gente falar sobre como lidar com situações adversas e etc. Então, ele vai dizer o quê? Que quando você começa a contemplar a impermanência, algumas coisas de cara já acontecem. Possessividade, a possessividade diminui. Se tem possessividade, tem sofrimento, entende? E geralmente a gente não vê o impacto de andar a partir da possessividade. A gente só vê que está sendo possessivo quando a gente sofre com aquilo. O que ele está tentando fazer é alertar a gente para dizer assim, olha, se a possessividade surgir e você contemplar a impermanência, isso é uma boa forma dessa possessividade ir perdendo força. Depois ele vai dizer que, tipo, por exemplo, a pessoa pode ter um pouco menos de desejo de apego. Então, durante essa quarentena também, a pessoa ela pode ter contemplado vários desejos e vários apegos que ela não tinha consciência e que agora vieram à tona. Então, a mudança foi muito sutil. Então, o que é muito sutil? Significa assim, paciência. Não é uma coisa que a pessoa, tá, entendi a impermanência, tudo bem. Ela pode descrever tudo sobre a impermanência, saber todas as citações sobre a impermanência, saber até a nota de rodapé dos livros sobre a impermanência. Só que é assim, ó, isso é uma compreensão que vai levar um tempo para ser internalizada. E ele diz, isso se assentava na compreensão de que as coisas não eram
exatamente tão reais quanto pareciam ser. Essa mudança de perspectiva foi de enorme ajuda na ocasião em que minha mãe faleceu. Então, geralmente, a gente, quando fala em impermanência, está muito associado ao processo de morte. Porque isso é o mais grosseiro, né? Porque quando chega na hora do processo de morte, significa o quê? Eu não tenho como ter controle sobre isso. Então aquilo fica muito evidente. Então, geralmente, quando a gente não para contemplar a impermanência, significa que a gente ainda está achando que vai ter controle sobre as situações. Aí a pessoa pode dizer, bom, mas então quer dizer que eu não posso planejar a minha vida, Roberto? Pode. Mas o problema é que se a pessoa planejar e ela tiver a falta de compreensão da impermanência, quando as coisas saírem do lugar, a pessoa vai sofrer. É certo, entende? Então, o que está sendo colocado aqui não é que a gente utilize a impermanência como algo pessimista. É que a gente coloque a impermanência como nossa aliada no caminho. Porque significa que quando as coisas saírem um pouco da forma como a gente está achando que elas deveriam ser, a gente não vai sofrer tanto. Então, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, a mãe dele faleceu. Isso é muito duro para uma criança, entende? Com 11 anos de idade, perder a própria mãe. Também ajudou quando eu estava com 12 e o irmão dele morreu. E aos 13, quando o protetor e professor dele, que era o tutor, teve que partir. Então vocês imaginem, tipo, ele não teve para onde correr, né? Como foi um período muito curto, primeiro perdeu a mãe, depois um irmão e depois o próprio tutor, ele não teve para onde correr. Aquilo foi um impacto. O que a gente está tentando mostrar aqui é que a gente não precisa esperar isso acontecer, entende? Então, as situações limite do nosso limite são a doença, decrepitude do corpo, envelhecimento e a morte. Essas são as 4 situações que, tipo, não importa o poder ou o quanto a gente tenha de conhecimento acumulado, essas situações são aflitivas demais. Porque a gente não está parando para contemplar isso, entende? Não está parando. Então, essas experiências de morte e separação não foram fáceis. Porque a separação, seja qual for, é um tipo de morte. Então, a gente... Assim, eu não vejo, por exemplo, nas conversas por aí, coisas construtivas sobre como lidar isso, como se transformar a partir disso, né? É sempre, não, olha, vamos aqui, a pessoa formata de novo uma identidade que vai ser derrubada mais à frente. Então, assim, eu não tenho nada contra coach, assim, mas tá perdendo tempo. Ou seja, mas a mudança de percepção que veio com a contemplação da impermanência tornou-se menos insuportável. Então, ó, essa é uma boa pergunta, sabe, gente, que a gente poderia fazer. Como a gente lida com as frustrações e com as coisas que nós elegemos como sendo insuportáveis? Essa é uma boa pergunta. Ela vai introduzir direto a primeira nobre verdade. Como a gente lida com as frustrações e como a gente lida com as coisas que elegemos como sendo insuportáveis. Então, mais tarde, essa perspectiva me auxiliou quando eu tive que enfrentar a perda do meu monastério e de meu país. Então, é mais ou menos assim, para encurtar. Ele era o diretor de uma escola, que era o monastério dele, Shagdu Gompa. E depois, devido à invasão chinesa, ele teve que se ausentar do país de maneira voluntária. Ele teve que fugir do país para não ser morto. Então, é bonito. Quem puder pegar a biografia O Senhor da Dança e puder aproveitar para ler, assim, é bonito. É muito bonito. A confiança que ele tem no Dharma é surreal. Aprendi que, quanto mais apegados
Então assim, conselhos do He-Man, amiguinhos. Qual o conselho do He-Man de hoje? Aprendi que quanto mais apegados nós somos aos nossos bens e relacionamentos do mundo, e quanto mais importantes e necessários pensamos que são, tanto mais de dor sentimos quando deixam de existir. Então é isso, entende? Isso aqui a pessoa pode entender, mas na hora que a coisa aperta, se a pessoa contemplar a impermanência, ela começa a ver isso também. Ou seja, só isso já é razão suficiente para contemplarmos a impermanência. Ou seja, como a gente lida com as coisas quando tudo se desfaz, né? A Pema Chodron tem um livro que a gente deveria ter, botar na cabeceira da cama, assim, quando tudo se desfaz. Ou seja, quando a coisa aperta. E aí ele está dizendo que se a gente contemplar a impermanência, isso pode ser um bom aliado para a gente. Porque ninguém está afim de sofrer. Ninguém mesmo. Também é muito importante, mas muito mesmo, compreender a sorte que é ter um corpo humano. Então, o que é que vai acontecer? A maioria de nós aceita a existência humana superficialmente, como algo que simplesmente temos direito. A pessoa pegou um corpo alugado e ponto, entendeu? Não sabe quando vai ser despejado. Nós nos tornamos insensíveis à alegria natural de ter uma forma humana. Por exemplo, Bodhicitta não precisa de CPF ou CNPJ na nota. A pessoa se manifesta, entende? Nem todos têm o olho de sabedoria, mas aqueles que têm nos falam de outras formas de experiência além da nossa. Ainda assim, a maior de todas as oportunidades é encontrada no nascimento humano. Em um outro reino, podemos vir a ter um corpo que seja aparentemente mais prazeroso, mas nunca seremos capazes de realizar tudo o que, como seres humanos, está ao nosso alcance. Simplesmente não teremos capacidade para isso. Eu pensei em traduzir isso de outra forma, sabe? Por exemplo, quando a pessoa está em algum dos três reinos inferiores, né? Que é o reino animal, o reino dos fantasmas famintos e o reino dos infernos. Ali até falou assim, é, quando ela está em algum desses lugares, ela não consegue aproveitar o potencial humano dela. Pode ver, se ela tiver com preguiça extrema, ela é simplesmente um objeto de decoração no lugar. Se ela tiver com muita carência, aí se ela tiver com muita carência, o mundo inteiro está ofertando possibilidades, mas ela só foca no que está faltando. E se ela tiver com muita raiva, muito medo, ela acha que as coisas vão ser resolvidas na violência. E não é, né? Não precisa ser nenhum gênio, assim, nenhum estudioso, nenhum cientista americano. Basta olhar um pouco para as situações ao redor, assim. Por agressão não vai. Ainda que aquilo se manifeste, por agressão não vai. Então, um tipo de agressão que a gente faz conosco é a gente não olhar para o nosso potencial humano como algo a ser colocado em prática. Por exemplo, ontem quem assistiu a live com Lombardi e o Karnal? Alguém assistiu? Não, né? Aí o Karnal diz assim, pá, o Karnal trabalha que só bexiga. Aí o Karnal disse que tem vergonha de dizer que ele é professor, porque ele saiu da faculdade, da Unicamp, eu acho, e ele acha que está devendo. Ele acha que deveria voltar e oferecer atividades voluntárias. Porque ele está muito confortável agora no lugar onde ele está. Eu achei aquilo muito emocionante, assim. Eu digo, com certeza é um bodhisattva. Porque ele olha e diz, não, mas eu poderia estar fazendo mais para chegar nas pessoas. É bonito isso, né? Então, por exemplo, no momento talvez não dê muito para a gente fazer as coisas que a gente pode fazer, porque cada um aqui tem uma habilidade. Então, mas a gente pode aspirar, entende? Assim que essa pandemia passar, porque a impermanência também vê o final da pandemia,
que eu possa voltar e ajudar. Aí cada um tem uma forma de ajudar. Aí foi bonito, porque eu não sei onde é que ele vai arrumar tempo para fazer uma ajuda voluntária. Mas aí ele dizendo que se alegrava em estar em sala de aula, etc. E, e que uma inspiração dele é essa, ele poder voltar como voluntário em alguma atividade. Então é bonito, né? É tipo assim, ele, ele entende que ele não vai consertar o mundo, não é isso a fala dele, como eu entendo, não é isso. Mas ele entende que ele pode aspirar a um mundo melhor e que ele quer ser um pouco isso que ele está aspirando. É bonito. Então, é, algumas vezes as pessoas deixam de se dar conta da oportunidade incomparável que elas têm, porque suas vidas são decepcionantes ou são muito exigentes. E elas perdem interesse em fazer uso de suas capacidades humanas. Por exemplo, às vezes a gente não tem bens materiais para oferecer, mas a gente tem um afeto para oferecer, a gente tem um ouvido para oferecer, ou a gente tem alguma habilidade manual para oferecer, ou simplesmente o melhor que a gente pode oferecer é um sorriso mesmo. Um sorriso faz diferença na vida de muita gente, gente. Parece papo de autoajuda, né? Mas não é. É porque a gente tá tão autocentrado, querendo coisas, e tá tudo girando muito rápido, e essas coisas não estão acontecendo, que a gente esquece de rir um pouco. Então, se a gente puder olhar para as pessoas e ajudar elas do jeito que a gente puder, sabe? É uma boa coisa. Às vezes a gente não vai conseguir alcançar as pessoas de modo direto, com a fala, por exemplo, dizendo, olha, contempla a impermanência, contempla a vida humana preciosa. Não vai. A gente manda um vídeo de ou alguma coisa engraçada que a gente viu, alguma coisa que vai acrescentar no contexto do outro. Só o fato de a gente estar pensando assim, acho que Valdinete vai ficar feliz em receber esse vídeo sobre forró. Não gosto de forró assim, eu prefiro escutar Iron Maiden, mas eu vou mandar aqui um vídeo sobre forró. Luiz Gonzaga. Aí manda, entende? Só fazer, aí a gente quer fazer uma coisa muito extraordinária, quando na verdade às vezes o que a gente só precisa fazer é continuar regando a planta, para aquilo poder crescer no tempo que tiver, né? É isso assim. Então, às vezes a gente pode olhar assim para a nossa vida. Por exemplo, nesse momento de quarentena, imagino que não conheço vocês, mas existem algumas situações que podem ter se apresentado como sendo decepcionantes nesse momento. Ou então a pessoa tem um nível de exigência tão alto que nem o Inmetro dá conta. Então isso é sofrimento certo, entende? E por ela, por ela estar decepcionada ou estar muito exigente, ela perde o interesse em fazer o uso de suas capacidades humanas. Aí ele diz: isso é um grave erro, porque as oportunidades que esse corpo oferece nesse exato momento são grandes demais para as que deixemos passar por causa de decepções ou dificuldades. Então, Shagdu mandando a real assim. É como se você tivesse tomado emprestado uma canoa para cruzar o rio Capibaribe. E ao invés de usá-la de imediato, demorasse, esquecendo que ela não é sua. O Cefaz chega em cima e diz, ó, imposto de não sei o que, de não sei o que lá sobre a canoa. Aí a pessoa achava que era isso. Não, não é, tem imposto para usar. Ou seja, a canoa foi simplesmente emprestada a você. Se você não aproveitar enquanto a tem, nunca irá atravessar o rio, pois mais cedo ou mais tarde a canoa emprestada será tomada de volta e a oportunidade perdida. Então a canoa é o corpo, o rio é a vasta possibilidade de experiências que podem surgir. Por isso que o exemplo clássico dos ensinamentos é ajudar os seres a cruzar da margem da confusão para a margem da lucidez. Então, o máximo que a gente pode fazer é apontar a canoa, apontar a como remar, etc. Mas cada um aqui vai ter que cruzar o rio, né?
enquanto dá tempo. Então, esse corpo humano é um veículo raro. E nós precisamos usá-lo bem, sem demora. A finalidade mais elevada de um nascimento humano precioso é o progresso espiritual. Se não formos capazes de cobrir grandes distâncias, pelo menos podemos fazer algum avanço, ou ainda melhor, podemos ajudar os outros a progredir. No mínimo dos mínimos, não devemos fazer os outros sofrer. Então tem isso, né? Como ele falou lá em cima, de decepção e exigência, às vezes a gente pode achar que ajudar o outro é, às vezes, fazer uma ação A ou B. Não, se a gente estiver ajudando o outro, aí ele sofrer menos, já tá bom já. No sentido assim, já tá bom é tipo assim, a gente faz o que está disponível no momento. A vida é sempre um improviso, né? Então, a vida é como um piquenique em uma tarde de domingo. Ela não dura muito tempo. Sei lá, a pessoa vive 100 anos. Aí é muito pouco. Só olhar o sol, sentir o perfume das flores ou respirar o ar puro já é uma alegria. Então a gente poderia olhar isso. Como a gente está contemplando a impermanência, poderia olhar isso, que não é um milagre, gente, que toda quarta-feira a gente está aqui se encontrando. Aos cuidados da impermanência, assim. Depois a gente desliga aqui e sabe, sei lá o que é que vai acontecer, né? Então, é um desperdício se tudo o que fazemos é ficar discutindo onde pôr a toalha. Então, isso aí é um... O Shagdu, ele deve ter passado por isso em casa, assim. Deve ter sido casado e ele experimentou de botar a toalha em cima da cama. Aí a Caro deve ter falado, né? Ele deve ter jogado a toalha para cima e diz, olha, porque se eu jogar pro teto, não gruda. Ou seja, quem vai sentar no canto de quem? Então, eu sento na esquerda, eu sento na direita. E por aí vai. Se eu vou ficar com o peito ou com a coxa do frango. Eu lembro que eu brigava quando eu era pequeno, porque eu queria a coxa. Então, eu era o primeiro a dar uma facada, assim. Desculpa, facada não, uma garfada. Aí minha mãe olhava assim, mundiça, tia quieta, aí dava uma tapinha assim na minha mão. Ou seja, não é que a pessoa ela agora está complacente, entendeu? Ela tá, não, good vibes e vai dar tudo certo. Não, não é isso. É que é assim, ó, mais cedo ou mais tarde o tempo fecha. A tarde cai e o piquenique acaba. Então, ao invés dela aproveitar o encontro, o grande encontro da vida, né, que é encontrar com as pessoas, ela tudo que ela faz é ficar discutindo e implicando com os outros sobre tem que ser do meu jeito e não tem que ser do seu. Então é simples, ó. Diante disso, pense em tudo que se perdeu. Então a pessoa ela para um pouco, né? Isso são exercícios de contemplações que a gente pode fazer conosco ou com as pessoas mais próximas. Porque a impermanência ela vai gerar um senso de paciência primeiro. Geralmente a gente está muito preso ao solucionismo. Que é assim, vamos resolver o mais rápido. Vamos resolver o mais rápido. E às vezes o melhor que a gente pode perguntar é, você está bem? Como é que tá a vida? Está precisando de alguma coisa? Vamos conversar um pouco? Aí a pessoa vai dizer, olha, desculpa, eu tô numa borbulha, tô fazendo uma mudança aqui na minha vida, tô mudando de apartamento também, e tá tudo muito rápido, muito agitado, eu tô numa borbulha, mas não é borbulha de amor não, do Fagner não. Não é essa borbulha não. A borbulha de que tipo assim, como eu já tô irritado com outra coisa, qualquer coisinha que me irrite, eu imediatamente explodo. A pessoa, ah tá, então vamos conversar aqui. A pessoa pode estar perguntando, bom, se tudo é impermanente, se nada dura, então como é que a pessoa vai ser feliz, entende? Porque assim, tudo é impermanente, então quer dizer que eu não vou ter computador. Tudo é impermanente, então quer dizer que eu não vou ter uma camisa nova.
tudo é impermanente. Eu vi realmente que tudo é impermanente. Até o ladrão sabia da impermanência e disse, passa o celular, boy. Então, realmente, tudo é impermanência. Então, quer dizer que, de onde virá a felicidade? Essa é uma boa pergunta, né? É verdade que não podemos, de fato, agarrar ou prender as coisas. Então, a pessoa precisa parar e ver isso, assim, né? Tá tudo girando rápido. Mas podemos usar esse conhecimento, ou seja, o conhecimento da impermanência, para, por exemplo, olhar a vida de modo diferente. Então, dentro da perspectiva comum, a gente vai trancar as situações. Dentro do Dharma, a gente sempre vai ver espaço nas situações. Sempre vê possibilidade. Então, o que é esse modo diferente? É como a pessoa vai começar a ver que os encontros, eles são uma oportunidade muito curta e raras. É muito curto mesmo, assim, o tempo que a gente passa com as pessoas. E isso é muito raro. Ou seja, se trouxermos à nossa vida a maturidade de saber que tudo é impermanente, vamos ver que nossas experiências serão mais ricas. Então, esse é o desafio. Homework da semana. Pegar as mesmas experiências e antes de começar a fazer, parar, dar uma respiradinha funda, lembrar da impermanência naquela situação. Porque nós vamos ver que nossas experiências são mais ricas, nossos relacionamentos também. Eles serão mais sinceros e teremos maior apreciação por tudo aquilo que já desfrutamos. Seremos também mais pacientes. A pessoa está, sei lá, com um namorado ou com a namorada. Que foi? Não, é porque eu tava com vontade de te matar aqui, mas eu lembrei do Shagdu e vi que é impermanência. Então, respira, é impermanência e vamos ter um pouquinho mais de paciência. Gate gate para gate, para sangate, bodhisattva. Então, compreenderemos que, por pior que as coisas possam parecer nesse momento, as circunstâncias infelizes não podem durar. Então, eu acho que é uma bênção a gente poder ouvir isso de um mestre realizado, que é o Thiago do Rinpoche, que falou um pouco da experiência dele. Não está matando, não está roubando, só que é um minutinho da atenção de vocês para poder falar dessas coisas. Então, teremos também a sensação de que é possível suportá-las até que passem. E com maior paciência, seremos mais delicados com as pessoas à nossa volta. Não é tão difícil manifestar um gesto amoroso, quando nos damos conta de que talvez nunca mais estaremos com a nossa tia-avó. Então, por que não deixá-la feliz, né? Agora deu uma flechada assim, né? Ele não sabia usar arma de fogo, mas ele sabia usar arco e flecha. Por que não dispor de tempo para ouvir todas aquelas histórias antigas? No início da quarentena, arquivo confidencial, me veio isso, sabe? O quanto eu não parava para, sei lá, durante o dia ligar para o meu pai, por exemplo, que já está com idade muito avançada e está no grupo de risco. Aí eu comecei a ver o quanto de desculpa eu inventava, dizendo que tem trabalho e tem isso para fazer, e tem aquilo, e não sei o que lá, e eu vou arrumar um horário, e não sei o que lá, até que eu disse, ó, vá se fuder. Peguei o telefone e liguei. Eu fiquei inventando tanto negócio que eu, ora porra, e peguei o telefone e liguei. Aí eu lembro que eu acabei atrasando o que era para eu entregar, e atrasei mesmo. Mas foi tão legal, porque ele começou a contar umas histórias da vida dele e tal, etc. E naturalmente começou a contar umas particularidades que, como ele sentiu que eu estava disponível, eu não estava tão apressado para querer desligar logo para seguir minha vida. Aí aquilo começou a fluir, sabe? Aí me veio isso assim, de tipo, não, talvez as pessoas queridas durante o dia dá um pouco mais de atenção. Se a gente olhar para essa fala do Shagdu, é isso, né? Por que a gente não pode escutar a nossa tia-avó? Ela começa a falar, a gente já tá, vixe, lá vem. Quando na verdade, tipo, essas histórias antigas é o melhor que a pessoa tá podendo oferecer ali, né?
Às vezes ela vai falar de histórias que doem o coração, histórias que alegram, e tu compartilha aquilo, porque tu não sabe se amanhã tu vai estar falando com essa pessoa de novo, né? Então não é que a pessoa ela vai ficar depressiva com o uso da impermanência. Não, é que com o uso da impermanência, ela ajusta a motivação para poder estar em contato com as pessoas como se ela fosse um bom trampolim de felicidade. Porque ela entende que, tipo, os seres eles já são exigentes com eles já se cobram demais, eles estão amargos. Então, enquanto a gente estiver por perto, o que tu puder fazer, claro, dentro do teu alcance, tu vai fazer, entende? Às vezes pode ser escutar, às vezes pode ser opinar, às vezes pode ser só conversar besteira mesmo, às vezes pode ser só dar um oi, sorriso, dar um sorriso, só perguntar como é que a pessoa tá. E é isso que ele está tentando trazer, né? Ele está tentando dizer que quando a gente contempla a impermanência, as relações elas voltam a ser mais humanas. Porque a gente está vivendo um second life, né? Que é assim, tem a vida que está acontecendo e tem a vida que acontece aqui. Aí é como se agora tivesse uma extensão da minha vida aqui. E tem várias coisas acontecendo ao redor, né? É muito interessante como essa mente livre produz indiferença, assim. Então tu pode estar numa mesa com várias pessoas jantando e ninguém está se vendo, ninguém está se alegrando, ninguém está conversando. É como se tivesse caído num desinteresse pela vida do outro, assim, né? Na vida do outro no bom sentido. E tu vai ver que quando tu tem um interesse em querer estar disponível para ajudar, nem sempre essa ajuda vai ser bem-vinda, claro. A gente não está na Disney, nem sempre vai ser bem-vinda, mas tu vai ver que tem uma alegria que brota e essa alegria é Mastercard. Ela não tem preço. Então, é isso que ele tá tentando trazer. Chegar à compreensão da impermanência e ao desejo autêntico de fazer os outros felizes. É autêntico, beleza, galera? Não é assim, olha, eu lhe fiz feliz. A pessoa, pronto, débito ou crédito? CPF ou CNPJ na nota? Pera aí, menino. Nessa breve oportunidade que temos juntos, constitui o começo da verdadeira prática espiritual. É bonito, né? Porque assim, ele não está dizendo que a prática espiritual é assim, você vai para uma ilha em algum lugar e tem um mundo aqui fora. Não. Ele está dizendo assim, que você pode ir por um tempo, praticar e ótimo, maravilha. Mas depois volte para ter contato com os seres. Por quê? Porque ele está dizendo que o quê? É bodhicitta, né? Ou seja, esse é o tipo de sinceridade que efetivamente catalisa a transformação em nossa mente e em nosso ser. Então, eu vou parar por aqui, por uma questão do tempo, mas esse capítulo é um dos principais aqui do livro, porque ele vai falar justamente em como integrar os ensinamentos em nossas ações no cotidiano. Ele vai dar o detalhe do detalhe. E deu para sacar assim que ele não é erudito, né? Ele vai falando da experiência muito viva, muito direta, muito direto ao ponto, sem muito arrudeio, de forma autêntica assim. Então, a gente vai parar por aqui. Eu agradeço a presença de todos e todas do grupo. Vou ressaltar a questão das contribuições, né, e sustentação das atividades, ou seja, a como ajudar na manutenção dos espaços. Então, a generosidade dos participantes e praticantes promove e sustenta as atividades do SEB, tá? Sua expansão e também sua continuidade. Então, uma contribuição sugerida por cada encontro está estipulada no valor de R$ 20. Por definição, contribuição sugerida significa que se ok, puder contribuir com esse valor, ótimo. Se a pessoa pode contribuir com mais, ótimo também. E se a pessoa ela diz, não, mas estou apertada, vou poder contribuir com menos,
tudo bem, entende? Porque não é sobre o valor. É que a gente possa se manter com o vínculo de se alegrar com algo que não diz respeito a nós, exatamente. Por exemplo, se a gente está se alegrando pelo encontro de hoje, tem mais outros encontros durante a semana. Então significa que outras pessoas se alegram com esses encontros, além de nós. Então a alegria do outro é a minha alegria, ótimo. Então que isso possa ser sustentado, que isso possa continuar. Então durante a quarentena, as salas SEB, elas continuam com aluguel, com custos básicos, né, de manutenção, e essa é uma forma da gente poder ajudar. Então aqui, ó, nesse link tem o acesso às contas e como fazer para doar, né? Acho que alguém perguntou aqui no chat. Tem também no link, a Moniz está lembrando aqui, nesse link aqui, ó. Cadê? Aqui. Os encontros anteriores, tá? Ou seja, a pessoa chegou hoje, lá, que massa, tal. Bom, mas o que é que eles estavam vendo antes? Aí os encontros ficam gravados e eles são lançados aqui, nesse link. Então eu espero ter ajudado. Qualquer coisa... Oh, é bonito, né? Ouvir isso assim, feedback. Eu não posso falar isso porque senão é marketing, né? É publicidade. Mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato. A gente segue conversando, tá? E eu acho que não... E tem os encontros com o Lama depois daqui, no YouTube, tá? Só botar lá YouTube, botar Lama Padmasambhava, tem acumulação do mantra e tem ensinamentos. Todo dia, praticamente. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar, para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam sua suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Ken lo chosun lo che zalin sasun chapa peldro do chosun navana midra do sungele show. Então, muito obrigado, galera. Tchau. Bom descanso para vocês. Tchau, boa noite. Boa. Boa noite, foi muito bom, gratidão. Obrigada, Beto. Tamo junto.